Olá, hoje estaremos trabalhando o nosso projeto Amigos para Sempre. Para iniciar o nosso trabalho, riscamos, prendemos numa placa com cola permanente e aí a gente vai trabalhar com o auxílio de uma caixinha de leite. A gente pega a tinta azul bebê, eu tô usando um pincelzinho número 18, sem corte, sem nada, pincelzinho de forma mais natural possível. Você vai pegar um pouquinho da tinta, retira o excesso na plaquinha. Gosto de bater para tirar um pouquinho mais do excesso, deixar bem suavezinho. E aí a gente começa a fazer um fundo, um preenchimento. Ele vem do contorno para fora. O que eu gosto de chamar de varridinha, a gente tira toda a sujeirinha para fora. É isso que a gente vai estar fazendo com a tinta. Não gosto de usar pincel pequeno, porque ele gosta de marcar muito nos fundos. Um pincel grande, ele dá uma varridinha mais bonita, deixa o trabalho bem gostosinho, bem delicado. A parte principal, onde nós devemos colocar um fundo, é onde o nosso cachorrinho está parado. Mas o rabinho dele também pode ter um pouquinho, só que a gente não intensifica tanto a cor, ó. A gente vai suavizando usando a sobrinha da tinta que tem já no nosso pincel. O importante é o cuidado para aproximar bem do risco, não deixar pedacinhos aparecendo, que quando o cachorro tiver pintadinho, esses pedacinhos eles chamam mais atenção. No chão, vou trabalhar da mesma maneira, só que eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Esse pincel é o número 14, eu vou trabalhar com duas cores. Agora nós trabalharemos com o verde pistache e o verde oliva. Primeiramente, eu uso o verde pistache na mesma técnica, retira o excesso, bate um pouquinho e vai trabalhar na horizontal, somente na horizontal. Por que eu tirei o excesso? Porque eu não quero deixar um chão muito chamativo, muito forte, eu quero bastante delicadeza nele. Então, a gente trabalha somente com uma sobrinha de tinta e é o movimento que vai fazer preencher. Não gosto de fazer um chão muito reto, uma coisa muito certa, que fica assim bem artificial, né? Então, o bacana é a gente trabalhar com suavidade no acabamento, deixando um pouquinho desuniforme, ó. A parte pode ficar um pouquinho mais para baixo. Agora, mais próximo do cachorrinho, eu já uso a cor com um pouquinho mais de intensidade, eu não retiro tanto o excesso, ó. Se no momento que você for pintar aqui embaixo acabar ficando com muita tinta, não ficar assim com esse acabamento suave, você pode acrescentar um pouquinho de incolor e dar uma esfregadinha, ele vai clareando e vai suavizando até ir sumindo o verde, tá? O verde oliva nós usaremos também de forma mais intensa. Detalhe, eu só gosto de usar um lado do pincel nos detalhes próximos a contorno. Retirei o excesso, fiquei com a tinta somente num lado do pincel. Esse lado eu aproximo do contorno que eu quero que ele fique perfeito. Usa bem o cantinho do pincel aqui para fazer os cantos. Preenche totalmente até encostar no teu cachorrinho. Não esquecendo que todo o chão deve ser trabalhado de forma horizontal. Então, você pode, ó, tinta de um lado, você pode aplicar seguindo o contorno do teu desenho, porém na hora de suavizar, vai suavizando ele na horizontal.
suaviza aqui até se encontrar bem com o verde pistache. É importante que próximo do cachorro esteja mais escuro, porque é a sombra que ele próprio proporciona no chão, certo? Agora a gente já vai começar a aplicação no cachorrinho mesmo. Agora eu vou trabalhar com o pincel número 12, cortadinho e lixado, tá? Nós vamos fazer preenchimento do cachorrinho com marfim. Vai bem certinho até o contorno. Eu já tenho o hábito de pegar a tinta num lado do pincel, tá? Fica mais fácil se esse lado daí sempre estiver na posição onde o contorno tem que ficar perfeito. O acúmulo de tinta, ele vai descendo sempre ali, ó. Fica bem mais fácil pra gente aplicar. Preenche bem a fibra do tecido. Esse trabalho você pode fazer em qualquer tecido, de algodão. Agora eu tô fazendo num paninho comum mesmo, de pano de louça, paninho de copa. Mas o mesmo risco, tu pode fazer em qualquer tamanho, pode fazer numa fraldinha de bebê, numa toalhinha, uma almofada. As manchas pequenininhas, não tem problema a gente preencher, certo? Só vamos poupar as manchas grandes pra gente trabalhar com as cores mais escuras. Eu gosto de trabalhar a sombra toda molhadinha, tá? Então, a gente vai trabalhar agora somente até o pescocinho do nosso cachorro. E já vamos sombrear. Um ótimo resultado. Agora, nós trabalhamos toda essa base em marfim. Agora a gente vai pegar um pouquinho do camurça. Com o mesmo pincel, a única coisa que eu faço é retirar o excesso. A gente vai começar a sombrear. No rabinho, onde divide com o corpo, vai suavemente puxando toda a parte do contorno. Tira o excesso e agora a gente trabalha somente o esfumado. Voltando a pegar um pouquinho do camurça, a gente vai sombrear aqui onde divide a perninha de trás, para dar profundidade. Um pouquinho de tinta onde separam os dedinhos, sempre sombreando pro dedo de trás. Esse dedinho aqui, ele tá bem na frente, então ele não precisa de muita sombra, mas um pouquinho a gente tem que botar embaixo para dar a curvatura do dedinho. E levemente, suavemente, a gente vai botando nos limites também, porque nosso cachorrinho, ele tem um movimento arredondado e esse acabamento escurecidinho é o que vai dar esse arredondamento. Aqui as duas cores vão se encontrar, só que na da frente tu usa menos tinta, deixa já mais suave, tá? Depois nós vamos colocar mais uma sombra para separar melhor os dois.
trabalhar a cabeça do nosso cachorrinho. Quando tiver farelinhos na tinta, a gente trabalha com ela muito tempo aberta, é importante que a gente esteja retirando para o trabalho ter boa qualidade, tá? Pincel, e vamos voltar com o camurça. O que nós precisamos separar agora? A boquinha, ela um pouquinho mais escurecida. Vamos separar a patinha do rosto. Sempre a sombra tá atrás do objeto na frente, ele tá promovendo uma sombra no rosto do cachorrinho. Embaixo da orelha, a orelha tá promovendo sombra no rostinho e na patinha. Então, a gente vai trabalhar aqui pro rosto e aqui em direção da pata. Sombra embaixo. Atrás de cada dedinho. Quando o detalhe for muito pequeno, pode mudar o tamanho do teu pincel. Eu tô agora no 8, que vai ficar melhor. A sobrancelha ela é bem iluminada, mas atrás dela a gente pode colocar um pouquinho de sombra. A primeira base de sombra é essa, mas a pintura ainda está úmida. Então agora é o momento da gente entrar com o nosso último tom de sombra, que é o chocolate. O chocolate eu já não vou usar aquele pincel grande, eu vou trabalhar somente com o 8, tá? Agora é só acentuar as principais sombras, as que tu quer que apareça mesmo. Perceba que eu tenho sempre um paninho junto, porque eu tiro muito excesso. Eu gosto de trabalhar no ladinho do pincel, então eu pego assim, viro, e se às vezes pode ter lambuzado um pouquinho, tira o excessinho antes de você aplicar, tá? As manchinhas nós também vamos usar o chocolate, certo? Vou pegar um pincel um pouquinho maior, agora o número 10. Com um pincel menor, linhas menores.
E com um filete, pincel fininho, faremos as outras menorzinhas ainda, tá? Agora, com o sépia, a gente vai fazer uma profundidade um pouco maior para as manchinhas do nosso bichinho, tá? Do nosso cachorrinho simpático. Essa curva aqui, ó, de dentro da orelha, nós vamos escurecê-la. Percebe que aqui é a orelhinha que tá fazendo uma voltinha aqui ao lado de dentro da orelha, então tem bastante sombra aqui, tá? Nós fazemos também um pouquinho de sombra na bordinha de fora, assim como a gente fez no cachorro antes, a gente faz na manchinha também. Dá uma esfumadinha. E nos contornos onde ela se une com o próprio cachorrinho. Todas as manchas, elas vão ter uma pequena iluminação com amarelo pele agora, tá? As grandes. É uma iluminaçãozinha central, ó. É importante a gente estar trabalhando isso enquanto a nossa mancha ainda está molhadinha. Movimentos circulares. Isso vai suavizando a luz da manchinha. Agora, vou usar um pincel pequeno, a gente vai preencher aqui ó, com branquinho o ladinho de fora do nosso olho. Com branco. Uma pitadinha de cinza. Subindo aqui. A cor do olho do nosso cachorrinho, aquela corzinha de mel, a gente vai fazer assim, usando caramelo. Com marrom, a gente escurece a beiradinha onde divide com o branco. E por fim, vamos colocar o preto do olhinho.
Se tiver dificuldade com esse tamanho de pincel, também pode ser usado o filete, tá? Com o pincel bem limpinho, a gente vai dar uma iluminação bem suave, tá? Com branco, ó. Eu até gosto de tirar o excesso no dedo para não botar demais no centrinho. E um pouquinho em cima do preto. Também com preto a gente aproveita e pinta a cabecinha da joaninha. Ilumina com branco. Com o CEP a gente pinta o narizinho do nosso cachorro. Sombreia com preto. E ele também tem um faixinho bem suave de luz. Fora do corpo da joaninha, né? Onde tá pegando um pouquinho de luz. A joaninha a gente preenche com vermelho. Vermelho escarlate. Pintou o corpo da joaninha. Nós vamos fazer uma sombra na parte de baixo dela, com o vinho. E com preto a gente já pode fazer as manchinhas dela. Vou fazer uma mancha grande aqui em cima. Uma menorzinha aqui e uma média aqui, certo? Eu gosto de trabalhar com pincel fininho, tá? Tem de várias marcas que são boas. Eu uso o número 0 de unha mesmo, mas tem da Acrylex, da Condor, de várias marcas. Mas o meu segredo não é o pincel. O meu segredo é a tinta diluída. Eu tenho um potinho de preto normal que eu uso com a tinta como ela vem de fábrica. E eu tenho um que eu diluo com soro fisiológico. Por quê? Porque eu quero que ela fique bem líquida, bem cremosa, tá? Então eu descarto essa e vou trabalhar com essa aqui, ó. Tem que até ter cuidado porque ela tá mais líquida. O pincel vai deslizar de forma mais fácil, ó. Você vai molhar, você rega ele, mas trabalha sempre com ele de pé, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu consigo dar pinceladas deslizando com mais facilidade.
aqui o detalhe do olhinho, ó, essa parte de cima, o cílio já vai além. Aqui curva mais 2 voltinhas do cantinho pra cima, soltando. Essa cor aqui é o verde pinheiro. E agora a gente vai trabalhar com o verde folha. Vamos dar uma iluminada nos mesmos capinzinhos, da mesma forma, mas a gente faz mais uns galinhos à frente. Certo? Agora, o nosso cachorrinho, ele tem umas manchinhas no rostinho. A gente pode fazer ele com marrom, tá? Cabinho do pincel, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? No ladinho de cá ele também tem, mas a gente só coloca umas 2, que ele continua na parte que não tá aparecendo, certo? Então, só para complementar o nosso trabalho, a gente pega um pincel pequenininho. Esse aqui é o número 4, vamos pegar o vermelho num ladinho do pincel, esse ladinho vai estar virado pra cima, tá? E nós vamos ir tocando, criando algumas florzinhas, tá? Esse aqui é aquelas avenquinhas, a gente vai fazer vermelha, pra combinar já com a nossa joaninha, já dá um acabamento bem bonito, ó. Depois do vermelho, não precisa nem lavar o pincel, já pega um branco. Toca por cima. Ele não precisa bater exatamente em cima, ele vai preenchendo, dando uma iluminaçãozinha. Se você quiser, pode trabalhar com glitter em pó, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente coloca somente em cima de onde a gente fez as avenquinhas, que elas estão bem molhadinhas, não é uma quantidade grande, tá? Bem suave. Depois você bate, ele vai sair o excesso.